Okay, with you, teacher Augusto Coutrin, and today we're gonna see comparative degrees, ou degrees of comparison. A gente vai estudar os graus de comparação. Come with me. Okay, good morning, good afternoon, good evening. So today, degrees of comparison. A gente vai ver os graus de comparação na língua inglesa. O que a gente deve estabelecer para comparar um elemento com outro, para falar de um elemento em relação a um grupo todo, ok? Então, vamos lá. We have these degrees. Esses são os graus que a gente tem na língua inglesa. Equality, inequality, né? Igualdade, desigualdade. Inferiority, aí o nome já vai ajudando, né? Inferioridade. Superiority, o comparativo de superioridade. E a gente tem um outro grau chamado de superlative, o superlativo. Vamos já detalhar cada um deles, ok? Para iniciar, a gente começa falando do comparative of equality, ou comparativo de igualdade. Aí fazendo algumas relações com palavras que a gente tem na língua portuguesa. Ó. Equação é igualdade. Equacionar, equalizar, é tornar igual. E como é que a gente representa isso, linguisticamente falando, na língua inglesa? Presta atenção, para eu dizer que uma coisa é tão quanto a outra. Tão quanto a outra. O que eu vou usar? Está bem aqui, ó. Eu vou usar as, adjetivo as. As beautiful as. Quer dizer, tão bonita quanto. As easy as. Tão fácil quanto. Então, toda vez que eu quiser expressar essa igualdade, já sabe que usa o as, usa o adjetivo e depois usa o as de novo. Let's see some examples. That book is as interesting as yours, né? É tão interessante quanto o seu. Their house is as big as that one. Então, tão grande quanto. Aí eu estou comparando uma casa com a outra. Tudo bem? Simples desse jeito. A gente tem the inequality, a desigualdade. Ora, se é desigual, eu estou falando da negação da igualdade. A negação da igualdade, óbvio, a gente pensa logo em quê? Em not. Em not. Então, a gente vai usar o not antes do as, e aqui vai aparecer um detalhe interessante. Na desigualdade, ó, após o not, eu posso usar as e eu posso usar o so. Aí vem o adjetivo e logo depois o as. Lembrando, sempre depois do adjetivo é as. O so eu posso usar antes do adjetivo se a frase for negativa. Importante perceber isso. A gente tem as duas possibilidades antes do adjetivo se a frase for uma negação. Exemplo, the weather in São Luís is not as hot as in Teresina, né? Então, o tempo aqui em São Luís não é tão quente quanto em Teresina. É quente? É, mas não é tão quanto. Então, é desigual. É a negação da igualdade. Eu usei aqui, ó, not as, mas eu poderia usar not so. Beleza? Aí o adjetivo e depois, ó, o as. No outro exemplo, a gente tem my car was not so expensive, que quer dizer caro. Was not so expensive as yours. Então, meu carro foi caro? Foi. Mas não foi tão caro quanto o seu. E aí você observa, ó, a gente tem a negação, o not, e depois do not, a gente tem o so. Claro, eu usei o so, mas eu poderia ter usado o as, já que a frase é negativa. Eu tenho essas duas possibilidades. Meu carro não foi tão caro quanto o seu. Comparative of inferiority. A inferioridade, você vai já perceber a relação que ela tem com a negação da igualdade. Perceba. Então, ó, to compare two things that are not equal. Claro, você vai comparar duas coisas que não são iguais, na inferioridade. E na inferioridade vão
aparecer essas palavrinhas novas aqui, ó. Less, que quer dizer menos. Aí eu tenho um adjetivo qualquer e depois eu tenho than, que é que ou do que. Tá? Então, se eu quero falar que uma coisa é menos que ou menos do que a outra, eu vou usar essa estrutura na língua inglesa. Less beautiful than, less hot than, less qualquer coisa, than. Tá? Observa. Your city is less modern than mine. Então, eu estou comparando a tua cidade com a minha. A tua é menos moderna do que a minha. A tua cidade é menos moderna do que a minha. A cat is less smart than a monkey. Smart é inteligente. Smartphone, telefone inteligente. Smart TV, TV inteligente. A cat, o gato é o que? Menos inteligente do que o monkey, do que o macaco. Ok? Menos inteligente. I think Argentina is less developed than Brazil. A Argentina é o quê? Menos desenvolvida do que o Brasil. Então, toda vez que eu quiser expressar essa inferioridade, a gente já sabe que vai usar o quê? Less, aí o adjetivo qualquer, e depois usa o than, para depois o outro elemento da comparação. Tranquilo? Agora, compara isso bem aqui, ó. Inferiority, inequality. Eu coloquei aqui, ó, equal, é igual. A inferioridade e a desigualdade expressam a mesma coisa. Se não, vejamos. Quando eu digo que o meu livro não é tão velho quanto o seu, equivale a dizer que o meu livro é menos velho do que o seu. Né? Se eu digo que fulano não é tão rico quanto Beltrano, significa que fulano é menos rico do que Beltrano. Então, o que a gente tem? Ó, your city is not as modern as mine. As mesmas frases que eu tenho aqui, como é que eu colocaria se eu quisesse usar a desigualdade? Ou inequality. Olha só. Your city is not as modern as mine. Aí, para eu usar a inferioridade, eu digo, your city is less, ó, substitui o not as, less, usa o adjetivo sempre, e aqui no outro as eu uso than. Então, your city is less modern than mine. A cat is, de novo, substitui o not so pelo less. A cat is less smart, aí ó, o outro as, than a monkey. I think Argentina is not as developed as Brazil. Como é que eu poderia fazer isso se eu estivesse usando a inferioridade? Eu diria, I think Argentina is less developed than Brazil. Então, inferioridade, que é formado por less, adjetivo than, expressa a mesma coisa que a desigualdade ou inequality. A desigualdade, que é formada como not as ou not so, whatever, tanto faz, not as ou not so, seguido do adjetivo, seguido do as. Sempre que você for comparar uma com outra, que pode pedir para substituir, onde tiver not as, você usa o less. O adjetivo, obviamente, não muda, e aí onde tiver o outro as, você usa o than. O que era uma negação passa a ser uma afirmação, usando o less. Ok? Então, é a isso que você tem que prestar atenção quando você quiser comparar a inferioridade, que é o less adjetivo than, com a desigualdade ou inequality, que é not so ou not as, adjetivo as. Tudo bem? So, see you next class. Até a próxima.